alegria poder mais uma noite consumir produtos fabricados no Brasil. Demais, a possibilidade, a probabilidade que eu tenho de crescer, ela também é muito grande. Então, vista a camisa do seu país, vista a camisa do Brasil, vista a camisa da sua cidade, vista a camisa da sua empresa e vamos juntos dar um chute no coronavírus. Tenha certeza que tudo isso vai passar. Nós estamos superando. Seja otimista. Desliga um pouquinho a TV e o quanto que nós temos o poder de movimentar as coisas à nossa volta para que nós sejamos o agente de transformação e de mudança, né? Você é protagonista. E aí nós falamos um pouco sobre disciplina, né? Que ser disciplinado muitas vezes é fazer aquilo que você não tem vontade, mas que você precisa fazer. E aí me veio um estalo, né? Depois da nossa última live, falei, poxa, se eu estou falando de ser disciplinado, da importância de se movimentar, da importância de exercitar, então eu vou convidar um cara que é entendido no assunto, formado em educação física, para falar um pouco para a gente sobre a importância, os impactos que isso traz na nossa vida e o quanto que isso influencia diretamente no seu resultado, influencia diretamente na sua rotina. Então, Marcelo, queria que você se apresentasse primeiro para as pessoas, né? Falasse um pouco aí da sua formação, da sua experiência, para o pessoal ver que aqui a gente não tá para brincadeira, a gente traz gente com bagagem. Legal. Além de irmão do Rogério, eu tenho de currículo, sou formado em Educação Física pela UESB, né, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Já estou há 16 anos no mercado, formado. Sou especialista em atividade física também para grupos especiais, né, idosos e portadores de necessidades especiais, né. Estou, nesse tempo de pandemia agora, especializando em, né, focando um pouco mais dentro da questão da gerontologia, né? Estou iniciando, isso é uma novidade, então alguns de vocês me viram por esses dias criando no Instagram e começando a postar algumas coisas, então a novidade é essa, estou me especializando em geronto, né, para atender essa crescente demanda de mercado, fazendo exatamente isso que você tem falado das suas lives, né? Focar, projetos novos. Bom, já que estamos em casa, o que a gente vai fazer? Né? Estudar, trabalhar naquilo que a gente pode e planejar o amanhã, né? Porque esse tempo vai passar, né? Eu tenho, já desde quando eu formei, trabalho com natação, de treinamento da iniciação ao alto rendimento. Então, tenho a satisfação de poder ter ensinado algumas pessoas a nadar lá com 0 ano, 1 ano, 2 anos, até senhores e senhoras de 65, 70 anos, ensinar a nadar, né, nessa turma aí, e também alguns bons resultados positivos no alto rendimento, né, então, resultados expressivos até a nível nacional, né, de medalhas em campeonato brasileiro, campeonatos baianos, né, que é campeão, Norte e Nordeste, medalha no Sudeste, né, que envolve Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Então, sempre trabalhei com alguns atletas que conseguiram propiciar isso, né, esses bons resultados e de expressão a nível nacional, né? Então, é um pouco disso tudo que eu trabalho. Olha que interessante, né, o que ele falou. Crianças de 0 ano aprendendo a nadar. Então, o negócio está no nosso instinto mesmo, né? Está dentro de nós, galera. O segredo é esse, está aí dentro, está dentro de você. Marcelo, para a gente começar então a entrar mais nesse assunto, né? Eu queria começar te perguntando um pouco sobre longevidade, né? Sim. Quando a gente fala de longevidade, a expectativa de vida, né? Nós já vivemos tempos que a expectativa de vida era os 70 anos, vivemos tempos que a expectativa de vida caiu para 60 anos. Como é que tá aí? Como é que funciona esse negócio, né? Quando a gente fala de longevidade, qual é o segredo disso? Longevidade, né? O próprio nome já diz, né? Vida longa, né? Qual o segredo da vida longa? Nossa, isso aí é o segredo dos milhões hoje, né? A longevidade, ela está relacionada não só com o tempo de vida, mas também com a qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala em longevidade, isso está na moda e está na atualidade, todo mundo está preocupado em viver mais, né? Ninguém quer viver menos, todo mundo quer viver mais. Agora, como que a gente quer viver? Né? Com que tipo de qualidade que a gente quer viver? Então, é nesse ramo que eu estou
procurando agora me especializar exatamente para atender essa demanda de mercado. Eu já atuo há alguns anos com trabalho com a terceira idade, né, exatamente por essas pessoas que há algum tempo já estavam preocupadas em como vamos envelhecer. A expectativa de vida em 1940 estava aí na casa dos 58 anos. Quem chegava a 65 já era um herói. Tava no lucro. Né? Tá no lucro, sim. De cada 1.000 pessoas que chegavam a 65 anos em 1940, a maioria delas morria. Então, em torno de 750 pessoas dessas não chegavam aos 80. Hoje, a nossa expectativa de vida está beirando os 80 aqui no Brasil. Alguns países já passaram de 80. Né? Então, como que a gente vai lidar com essa nova realidade? Então, os nossos avós, aí eu falo da nossa vovó, né, hoje ela recentemente completou 80 anos, então ela nasceu em 1940. Né? A expectativa de vida dela é que ela fosse viver 60, 62. Bom, ela completou há 15 dias atrás 80, então ela já ganhou a mais do que ela teria 18 anos. E como que ela está vivendo esses 18 anos? Né? Então, essa longevidade hoje tem importado porque não é só viver mais, mas como vamos viver esses anos a mais que estamos ganhando? Né? Em 2100, no ano de 2100, bom, nós vamos ter aí mais de 21 milhões de pessoas com mais de 100 anos de idade. É uma realidade surreal. Estamos envelhecendo, mas estamos envelhecendo como? Né? E diante de uma situação dessa de pandemia, né, o povo começa a ficar preocupado. Por quê? Peraí, se eu tenho saúde, a ação do vírus é menor. Ou se eu tenho um peso, o IMC, se eu sou obeso, eu tenho mais risco. Né? Não é só o idoso. Né? Se eu sou obeso, eu também tenho um pouco mais de... Então, poxa, eu tenho que me cuidar. Como que eu vou fazer isso? Então, as pessoas estão preocupadas porque o povo não está querendo morrer. Né? E isso é natural, a gente quer viver mais. Agora, como é que eu vou viver? Né? Então, a gente tem alguns segredos para ser longevo. Né? Isso aí. Olha que legal, né? Então, é interessante esse ponto, porque você pode e deve, e é comum, querer viver mais e querer viver uma vida longa. Sim. Mas o que você está fazendo para construir isso? O que você está fazendo para chegar a ter os seus 60, 70, 80, 90, 100 anos, né? E o Patrick falou aí nos comentários, né, que Adão viveu 900 anos. Eita! Bastante coisa naquela época que ele vivia e desfrutava que nós não temos mais acesso, infelizmente, né? Como, por exemplo, um bom ar. Verdade. O ambiente não é tão favorável mais isso, né? Mas nós temos conhecidos muito próximos, né? Que estão aí entre 104 e 110 anos e super ativos, né? Caminhando. A Mônica tem um tipo que tem mais de 110. Mas o que acontece, né? Ele é muito ativo e ele cuida também da saúde dele, né? Então, e olha que ele foi um senhorzinho que trabalhou na roça, lá no interior de Pernambuco, criando cabra no meio das pedras, no meio da terra, construindo cerca de ferpinha de pau para poder cuidar do rebanho e sustentar a sua casa. Mas cuidava da alimentação, né? Tinha uma vida muito ativa. Então, o que acontece, pessoal? Sem cuidados, nós não temos como colher frutos, né? E aí, Marcelo, eu queria compartilhar um pouco contigo, né? Queria que você trouxesse para nós essa visão assim de o que contribui e o que compromete, né? Quais são os vilões e quais são os amigos nessa jornada que nós devemos traçar, né? O que entra nesse balanceamento aí? Uhum. Se a gente fosse falar sobre a lista de coisas que a gente pode mudar, às vezes, na nossa realidade e o que a gente pode tirar e pode agregar para melhorar ou aumentar a nossa longevidade, aumentar a nossa qualidade de vida, nós vamos ficar aqui muito tempo. Então, tentei sintetizar um pouquinho para a gente não gastar muito tempo, né, falando de teoria e tentar tirar um pouco de dúvidas também. Aí o pessoal pode perguntar e a gente vai naquilo que a gente conseguir ajudando aí o pessoal. Mas separei primeiro 4 pontos importantes, que são 4 inimigos da nossa saúde. São 4 pontos chaves de que a gente precisa, a partir daí, mudar algumas coisas. Né?
Então, vamos lá. Eu chamei de 4 sabotadores da sua longevidade. Então, primeiro, o sedentarismo. Só um Segundo, ponto, Marcelo, que oi? eu tenho postado, né, no feed sobre Fica a Dica, né? Sim, Então, sim, pessoal, vai anotando. Cada um desses pontos que o Marcelo traz é um Fica a Dica e depois nós vamos postar isso também nas nossas redes sociais. Tanto na minha quanto na legal. do Marcelo, a gente vai trocar essas postagens. Então, vamos lá. Primeira Fica a Joia. Dica. Manda brasa aí, Marcelo. Primeira fica a dica. Cuidado com o sedentarismo. E aí daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre o sedentarismo. Segundo, alcoolismo, o álcool em excesso, né? Vamos falar um pouquinho disso também. Terceiro, tabagismo. E quarto ponto, a má alimentação. Então, esses 4 pontos, eles são chave, né, para quem quer viver mais. Né? Dificilmente a gente vê a pessoa falando assim, né? Ah, eu quero morrer de AVC. Ah, eu quero morrer de infarto. Quero morrer com Parkinson. Eu quero morrer com Alzheimer. A gente não escolhe muito o que a gente quer e a gente nem pensa muito nisso, né? Dificilmente. Estava ouvindo um médico gerontólogo, o Alexandre Kalash, falando exatamente sobre isso. Fazendo entrevista com o pessoal, né? Você quer morrer de quê? Ninguém quer morrer, né? Mas algumas questões são inerentes à raça humana, né? Não dá para Uma... plantar melancia e querer colher abóbora, né? Você tem que escolher Exatamente, aquilo que planta. exatamente. Existe uma expectativa que entre 2030 e 2040, 45%, 43%, 45% dos idosos com mais de 80 anos possam ter Alzheimer. Pô, assustador. Então, se eu tiver mais de 80 anos nessa época, eu tenho quase 50% de chance de ter Alzheimer. É assustador? É. Mas peraí. Então, o que eu vou fazer a partir de hoje para mudar a minha realidade? Porque não é só uma questão genética, entendeu? Então, vamos lá. Primeiro, sedentarismo. O que o sedentarismo provoca? Né? O sedentarismo ele provoca uma série de comorbidades ou doenças, enfermidades. Né? Isso aí é uma coisa que está sendo bem difundido na mídia, as pessoas estão falando, né? Você vai no Google ali, coloca sobre sedentarismo, você tem podcast, você tem vídeo no YouTube, você tem um monte de informação. Bom, mas o que eu posso fazer para combater esse sedentarismo? Né? Porque se você é sedentário, a chance de você estar com transtorno de ansiedade, com transtorno de depressão é grande. O Brasil é um dos países com o maior número com pessoas com depressão. Se não me engano, ainda está em primeiro lugar no mundo, com mais de 9% da população, 9,3%. Isso aí dá quase 20 milhões de pessoas hoje no Brasil com um transtorno de ansiedade. Isso diagnosticado, fora o povo que não está diagnosticado. Entendeu? 6% da população, mais ou menos, tem transtorno de depressão e toma medicação para isso. Né? Marcelo, Oi. aproveitando o ensejo aí, né? A Edivânia colocou aqui que tem uma criança de 7 anos que está muito sedentária porque ela não está estudando, né? A gente sabe que nesse momento de pandemia as escolas estão paradas e a vida ativa das crianças, na sua maior parte, ela tende a ser na escola, com as atividades lúdicas, com a própria educação física. Então a pergunta dela é assim: ela pode iniciar uma caminhada com essa criança de quanto tempo, né? E assim, qual é a dica, né, com relação à distância e tempo que se pode fazer isso com uma criança de 7 anos, né? E eu também só quero abrir um parêntese, pessoal, falando de nós adultos, sedentarismo é uma escolha. Sim. Olha o start, sedentarismo é uma escolha. Assim como o movimentar-se também é uma escolha. Vai lá, Marcelo. Sim, verdade. A questão do sedentarismo, ela tem 2 âmbitos. O primeiro âmbito é com relação à cultura. Às vezes a pessoa que na infância não gostava de fazer educação física, porque alguns anos atrás você ia para a aula de educação física, ou era futebol para os meninos e queimada para as meninas, ou você ficava sentado trocando ideia com a galera, conversando na arquibancada.
Então, quem tinha predisposição para jogar futebol, jogava. O cara que era ruim de bola, no caso, eu, a gente ficava retido, muitas vezes fora da aula, você deixava de participar, você não era escolhido. O cara que jogava bem, ele ficava ali jogando o tempo todo. Então, isso aí vai criando uma cultura do sedentarismo. Diante da atividade física, eu fui rejeitado. Então, eu não quero aquilo. Aquilo não é aprazível para mim. Então, eu fui criando uma repulsa. Isso é de infância, isso é cultural. Isso aí é mutável. Tá, vamos lá. Questão do ambiente. Às vezes eu moro num apartamento muito pequenininho, quem está na capital. Poxa, fazer atividade física ali é desconfortável e às vezes difícil. Mas existe possibilidade? Existe. Então, se você tiver disposição e vontade e entender a necessidade, você vai conseguir achar um meio. Existem muitos métodos de treinamento. Eu não posso aqui especificar e nem dar tempo de dicas de atividade física. Posso fazer isso até depois. Vocês podem fazer contato e a gente vai trocando umas ideias e orientando para vocês, até relativo a contato com outros profissionais aí na cidade de vocês. Mas o principal é a gente buscar uma atividade física para fazer. Uma situação dessa com criança. Eu também tenho 3 crianças aqui em casa. Né? Uma de 3, uma de 6, uma de 9. Né? Então, o que fazer com elas para não ficar entediada e nem aquele monte de energia acumulada? Então, a gente vai ter que fazer um dia uma caminhada? Vai, é legal? Pode. Se você tiver essa oportunidade, ótimo. Porque tem gente que não está podendo. Né? Mas quem tem, usa. Qual é o tempo? O tempo na criança está muito relativo, né, à disposição dela. Não está só relativo à quantidade de exercícios que você vai fazer. Para a criança é legal o seguinte, enquanto está prazeroso, faz. Alguns vão caminhar 10 minutos, 15 minutos, outros vão caminhar 40. Só cuidado para não puxar demais o ritmo, porque se você fizer algo que não é prazeroso, que não é divertido, a criança vai se desestimular, tá bom? Então é o que eu recomendo, né? Faz sim. Estava essa semana ouvindo o Cláudio Lira, que é um grande pesquisador no Brasil, falando sobre fisiologia do exercício. Ele, não existe nenhuma contraindicação para a atividade física de crianças. E o povo às vezes fica com medo de colocar adolescente na academia. Vocês dão um pano para manga, tá? Isso aí Mas não existe uma restrição comprovada cientificamente, um artigo, um livro publicado que proíbe isso. Bom, dá para fazer de qualquer jeito? Não. O risco de fato existe. Se você colocar a criança sozinha dentro de uma academia com um monte de peso, pode dar muito errado. Mas bem acompanhado com um profissional, por que não? Entendeu? É interessante que são mitos, né? São mitos que são existentes e que muitas vezes a gente vem trazendo isso como verdades. Sim, sim. E essa questão que o Marcelo colocou, gente, ela é muito importante, porque se você forçar a criança à atividade física, você vai produzir nela um trauma, assim como foi produzido em você também na sua infância, quando te forçaram a fazer outras coisas. Então, ter esse equilíbrio, ele é fundamental. Então, Edvânia, bota essa criança para correr, bota ela para se exercitar, bota para se movimentar, e hoje ainda o Marcelo vai dar algumas dicas também de como se exercitar, o que é o recomendado, tempo, distância, atividade para sedentário, atividade para quem é atleta, tem muita coisa para a gente falar. Então vamos lá, continua aí, Marcelo. Vamos lá, vou tentar correr aqui para dar conta de falar de tudo. Falando sobre sedentarismo, estava ouvindo hoje um podcast, o cara falando, né, que as novas determinações da Sociedade Brasileira de Atividade Física, falando assim, o cara que se exercita de 30 a 40 minutos por dia, ele é ativo? Depende. Porque se ele passa, depois que ele se exercita, 8 horas por dia sentado, sem nenhum outro tipo de atividade, ele é considerado sedentário. A vida não está fácil não, meu irmão. Então a gente tem que se movimentar. Não está fácil de se manter ativo, segundo os padrões necessários para a saúde. Agora, o benefício disso tudo, se você for ativo fisicamente, diminuição da ansiedade, da obesidade, da depressão, diminuição da incidência de diabetes, que é uma assolação no nosso brasileiro hoje, no povo brasileiro, um aumento
exponencial da sensação de bem-estar. O único remédio, remédio, tá? Por que eu estou falando remédio? Porque recentemente foi determinado pela a CMS, né? A CSM, sigla em inglês, fala sobre American College of Sport Medicine. Eles aceitaram que o exercício físico é um remédio. Então, o único remédio que exatamente após você ingeri-lo ou consumi-lo, você já tem uma sensação de bem-estar. Né? Não sei na novela, né, que a menina põe o remédio na boca e fala, estou bem melhor. Mas o exercício promove isso. Isso é interessante, Marcelo. Teve uma época que eu trabalhei um período durante a noite, né? No turno 2 da empresa que eu trabalho. E aí, nesse período, eu estava me exercitando todos os dias de manhã. Então, eu fazia corrida, fazia academia. E olha, é muito interessante como que quando você se exercita, por exemplo, antes de ir trabalhar, como o seu dia é mais produtivo. Você tem muito mais disposição, você tem muito mais vontade, principalmente hoje em dia que você tem a oportunidade de se exercitar, pessoal, ouvindo algo que de fato agregue valor. Então, eu sei gosto musical, né? Mas dedica parte desse tempo a ouvir conteúdo enriquecedor. Eu ouvia os podcasts do Líder HD e isso fez uma grande diferença na minha trajetória como líder. E também ouvia outras palestras, outros estudos, né? Ouvia a própria meditação da Bíblia também. Então, tudo isso vai contribuindo com a gente e vai te dando insights diante das situações também que você vive no seu dia a dia. Legal. Uma coisa assim que é bem definida, né, pela CSM é a questão do aumento da capacidade laborativa. Né? Então você vai trabalhar melhor. Isso é ponto pacífico, assim, é determinado. Você que se exercita, tem uma vida ativa, você vai ter um aumento no seu desempenho da atividade laborativa. E uma diminuição na taxa de mortalidade, morbidade. Né? Vai ser mais difícil você ficar doente. Né? Você vai ter uma chance menor de morrer mais cedo. Né? Vamos dizer assim, o cara que se exercita, ele não morre. Não. Todos nós vamos. Agora, quanto tempo e com qual qualidade? Né? É isso aí que vai influenciar a questão do exercício. Né? Tem um autor, o exercício físico é a única terapia que sozinha tem potencial para reduzir o risco de todas as doenças simultaneamente. Cara, achei isso fantástico. Porque não é uma citação minha, são autores, o Butch aqui, né, desde 2000, 2005, são entidades assim que referendam e tem renome nisso que eles estão falando, tem pesquisa embasando, pesquisa séria, né? Não é fake news, não. Né? E então, quando a gente sai desse estado de sedentarismo, todos esses benefícios a gente vai assimilar, a gente vai se apropriar dele. O estado de sedentarismo promove o quê? Uma sensação de mal-estar. É exatamente o oposto disso tudo que eu falei. Né? É o caminho inverso. Então, a sensação de estar mal, por exemplo, dos 10 medicamentos mais vendidos hoje, 4 são para dor. 2 para hipertensão, 2 para diabetes, se eu não me engano, é disfunção erétil, que a atividade física também ajuda, viu? Para quem chegar lá e tiver problema. E o outro, não me recordo, se não me engano, é vitamina D. Mas dos 10 medicamentos mais vendidos no Brasil, 4 são para dor, 2 para hipertensão. Então, poxa, pelo menos esses para dor, quais são esses medicamentos? Doflex, né? Meio bilhão de reais foram gastos em 2019 na caixinha do Doflex, fora os genéricos. Né? Então, assim, como diz nosso amigo Leidson, seu terapeuta, sentir dor não é normal. Então, por que a gente está sentindo dor? Né? Bom, como que a gente vai sair da inércia, sair do zero? Marcelo,
Cara, já tentei várias vezes fazer atividade física, não consigo. Porque às vezes a gente quer acompanhar nosso colega e já faz há 1 ano, 2 anos. Não, eu vou fazer também, compra um tênis bacana, veste a camisa legal, roupinha de ginástica, vai lá correr junto com o cara os 12 quilômetros dele. Tu vai morrer. Isso não vai te fazer bem. Tem também a síndrome do imediatismo, né? Nós, Ah, sim. naturalmente, temos característica, pessoal. Nós temos característica, a gente quer tudo para ontem. A Sim. gente compra a rede no mesmo dia que a gente joga a sementinha para a árvore ser plantada e para ainda crescer. Jogou a semente, fechou o buraco, jogou água em cima e já está com a rede esperando para pendurar. Leva tempo, né? E aí, Marcelo, Sim. continua ainda essa linha que você está trazendo, mas inclui aí uma resposta para a Maria que falou aqui: sinto dores no joelho e nas pernas. O que eu devo fazer para me exercitar? Bom, vamos lá. Dor no joelho e na perna. Oriundo de quê? Né? Aí entra o nosso amigo médico, né, para fazer o diagnóstico. Então, a gente precisa primeiro de um diagnóstico. Então, essa parceria educador físico e médico, ela precisa existir, é fundamental. Né? Sem diagnóstico, a gente não pode simplesmente falar assim, não, isso aí vai passar, vai lá correr que vai dar tudo certo. Poxa, eu posso estar te provocando um dano maior. Né? Existe uma necessidade de diagnóstico, né? E após esse diagnóstico, aí sim a gente pode propor um plano de atendimento. Porque senão, Maria, sabe o que acontece? Você pode ter uma pequena lesão. Se eu te prescrever exercício de forma errada, eu posso agravar a sua lesão. Então, um negócio simples pode se tornar algo grave, infelizmente. Né? Então, assim, todo mundo pode correr? Não. Todo mundo gosta de correr? Não, também não. Né? Eu gosto muito de nadar, eu sou da água. Né? Eu gosto muito de nadar. Pô, todo mundo gosta de nadar? Não, tem gente que não suporta nadar, só de falar que vai molhar o cabelo todo dia não quer, principalmente a mulherada, né? Mas cada um vai ter a sua predisposição para fazer sua atividade física. Então, dentro da sua questão, sinto dores nas pernas, pode ser uma série de fatores. Vamos para o diagnóstico médico, né? E aí depois a gente prescreve um exercício ou orienta o exercício, né, que pode ser adequado para você. Uma simples caminhada pode já ajudar demais a melhorar o retorno do sangue venoso, principalmente nas mulheres, que às vezes ficam muito tempo em pé em casa, né, e aí acabam tendo esse retorno do sangue venoso prejudicado, aí pode acontecer das varizes, né, então uma série de lesões que pode acontecer na perna, e essas dores também que não são confortáveis, né? Então, uma simples caminhada, de repente para começar, procurar o médico, e depois você pode, né, procurar fazer a sua atividade física. Tá? Doutor Leidson Braga costuma dizer sempre: afirma e reafirma, sentir dor não é normal. E É, aí eu só quero aproveitar a oportunidade, né? E também aconteceu comigo, eu corria e sentia dores no joelho. Então, o que foi a primeira coisa que a gente precisou fazer? Procurar o médico e ver o que está acontecendo com o joelho. E aí, após entender o que estava acontecendo, nós começamos a tratar o joelho para que ele se recuperasse, hoje sem dor. Né? Então, aproveitando aí, isso aí. obrigado, doutor Leidson Braga, grande abraço. E aí, Marcelo, o doutor Rogério Pereira também, excelente médico geriatra em Teixeira de Freitas, Geriatra. ele falou que a atividade física é o melhor remédio no combate de demências, como principalmente o Alzheimer. Sim, sim, verdade verdadeira. Isso aí, Rogerão. Né? Geriatra de mão cheia. Né? Foi comprovado recentemente que algumas substâncias que o nosso corpo produz e previne o Alzheimer são produzidas não sinteticamente, são produzidas espontaneamente pelo nosso organismo. Isso é muito legal. Não conseguiu sintetizar essa substância ainda, então você vai produzir essa substância fazendo o quê? Atividade física. Então a prevenção de demência e atividade física está estritamente ligada, está muito juntinho. Então é um negócio aí muito recente que foi descoberto, tem sido orientado e a atividade física é parceira daquela pessoa que quer evitar esses quadros de demência. Né? Você comentou, Rogério, sobre a questão de resultado rápido. É muito interessante, porque, de fato, as pessoas às vezes me procuram para aprender a nadar. Marcelo, com quanto tempo eu aprendo a nadar?
Depende, né? Da sua disposição, da sua genética, do seu corpo, né? Marcelo, eu quero aprender a nadar rápido. Falei, dá para fazer? Dá. Bom, agora, Marcelo, estou na academia, né? Já tive alguns alunos, já trabalhei com academia, principalmente a turminha jovem aí, né? Final da adolescência, 16, 17, 18, 19 anos, tal, um gás retado. Marcelo, eu quero ganhar massa muscular rápido. Dá para fazer? Cara, não vai por essa linha, não vai te fazer bem. Não, mas eu quero, dá? Eu falei, dá. Mas você está pronto para ouvir a resposta e ter a consequência da resposta? Eu tô. Só com anabolizante, tu vai morrer logo em seguida. Ou vai ficar broxa, ou vai ter um câncer, vai ficar de cama. Enfim, a chance de morrer é muito grande. Vale a pena isso? Ah, não, quero. Então, pois é, não vá por essa. Né? Existe meios, existe mecanismo? Existe, mas não vale a pena você investir para ter algo de retorno rápido que rapidamente você vai perder esse ganho. Né? Então, aquele esquema do day trader, que está aí, né, na moda, a turma da Bolsa de Valores, é uma roda gigante, uma hora está lá em cima, outra lá embaixo, um resto de emoções. Rapaz, o negócio é intenso. E Né? gira numa velocidade absurda, né? Sim, e às vezes você não consegue dar conta disso. Né? E aí o retorno disso pode ser. O prejuízo pode vir antes do benefício que você achou que ia ter. Entendeu? Então, não vale a pena. Então, a gente precisa aprender a plantar tâmaras. Né? Quem planta tâmara não colhe tâmara. Depende do tanto que você vai viver. Porque um pé de tâmara começa a produzir com 50 anos. Bom, se você, hoje, né, que está com 30 anos, nossa expectativa de vida está aí em torno dos 80, né, para quem está nascendo hoje. Então, você vai comer tâmara do pé que você plantou sim. Isso é um ditado antigo. Ó, se a gente for olhar 150 anos atrás, a expectativa de vida era 35 anos. Pensa aí. Hoje nós estamos vivendo. Eu sou igual o tio da Mônica, né? O avô da Mônica, né? É o tio dela, 110. 14 anos. Pois é, 3 vezes mais. Vivendo mais do que a expectativa de 150 anos atrás. Então, assim, temos vivido mais. Né? Temos entendido o processo de envelhecer, temos estudado sobre isso, novas tecnologias aparecendo, novos medicamentos, novas fórmulas de se alimentar melhor, de cuidar da alimentação, da sua saúde, do sono, tudo isso. Agora, então, está sendo me apresentado uma possibilidade de viver mais. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso? Né? Aí cabe as escolhas de cada um. Né? Eu preciso fazer a minha escolha. Bom, eu preciso sair do sedentarismo. Isso é um fato, assim, é ponto facultativo. Você escolhe ou não. Mas você, se quiser viver mais, você vai precisar fazer. Entendeu? E olha que interessante, né, Marcelo? Talvez algumas pessoas entraram para nos assistir hoje até se perguntando, né? Mas espera aí, a gente vinha falando de gestão e agora a gente vai falar de atividade física. O que tem a ver uma coisa com a outra? E percebam, pessoal, como que as coisas elas estão interligadas e como que não dá para caminhar numa gestão sólida, consistente, se você não dispõe de saúde. Né? E é por isso que hoje a gente está dedicando esse tempo para falar de saúde física e tem muito mais coisa que o Marcelo preparou para compartilhar conosco nessa noite, que talvez não tenhamos tempo para falar tudo, né? Porque 1 hora é um espaço bem curto, mas nós vamos divulgar aí no estilo de Fica a Dica, né, para vocês nos próximos dias. Sim. Mas percebam que nós estamos falando de coisas que se interligam. Olha, ele está falando de conhecimento, de habilidade e atitude, que é o chá da gestão. Ele está falando de disciplina, que tem tudo a ver. Ele está falando em protagonismo, que é você assumir o papel que é determinante na sua vida. Ninguém pode fazer atividade física por você. Ninguém pode movimentar as coisas à sua volta para que você se movimente e faça as suas atividades. E, pessoal, eu falei na semana passada e vou repetir. A decisão ela é muito simples, fazer ou não fazer. Você pode começar com 5 minutos, você pode começar com 10 minutos, você pode começar com 15 minutos, você pode começar com 2 minutos. Mas começa. Sabe por quê? Porque talvez você pode estar na sua rotina do trabalho e não sinta nada hoje. Mas 1 hora essa conta chega. 1 hora ela vai chegar. O problema é como é que vai chegar o prenúncio dessa conta? Será que vai dar tempo você ir se cuidar e se tratar? Então é importante você se movimentar já hoje.
Comece agora, escolha isso hoje. Não é isso, Marcelo? É isso mesmo. Eu estava pensando um pouco antes dessa live, né? Assim, uma das coisas que são legais, às vezes as pessoas me perguntam assim: Ah, Marcelo, mas eu não gosto de correr. Ah, eu não gosto de pedalar. Então, qual a melhor atividade física para mim? E, cara, experimenta. Experimenta as atividades físicas. Pô, você nunca pedalou? Junta com a turma da bike e pega uma bike emprestada, vai pedalar. Ah, não, o pessoal pedala muito. Vai com um grupo que pedala menos. Ah, um grupo de corrida, nunca corri, nunca gostei. Experimenta, né? O mais importante da atividade física, além de você fazê-la, é fazer aquilo que você gosta. Porque se você faz a atividade física que você gosta, a sensação de prazer, ela é cumulativa ao bem-estar da atividade em si. Então, cara, o ganho é exponencial, é muito melhor. É igual quem trabalha. Se você trabalha num negócio que você não gosta, você vai render de um jeito, por mais bom profissional que você seja. Se você trabalha com aquilo que você gosta, seus olhos já dizem tudo, ele brilha, né? E você consegue desempenhar com muito mais habilidade, muito mais facilidade, né? Então, não existe uma atividade física melhor de fazer. Tem gente que gosta de jogar tênis, outro já gosta de jogar futebol, enfim. O importante é não ficar parado. Quem faz 10 minutos de caminhada por dia já tem um ganho de 30% a mais do que quem não faz nada. Então pensei, 10 minutos por dia é muita coisa? Isso é uma caminhada, não é nem uma atividade física intensa, não. Entendeu? Mas para a gente sair do sedentarismo, o que, que a CSM indica? Hoje a Organização Mundial de Saúde também, né? Que a gente se exercite de 120 a 150 minutos por semana, tá? Para a gente ser considerado ativo. Bom, qual o benefício de ser considerado ativo? Fazendo pelo menos esses 120, 150 minutos de exercício por semana. Pode ser em 3 vezes por semana, pode ser em 5, em 6 ou 7. Pode ser distribuído dentro daquilo que for melhor dentro da sua realidade, desde que, né, você cumpra os 150 minutos. Qual o benefício disso? Um indivíduo sedentário com 55 anos, ele já começa a ter uma queda da qualidade de vida e um risco cardíaco já acentuado. Esse quadro de um cara sedentário com 55 anos, ele só vai ser vivido por um indivíduo ativo. Eu não estou falando de atleta, um indivíduo ativo, essa turma aí que faz os 120 a 150 minutos de exercício por semana, com 80 a 85 anos. Então, olha só, a diferença de idade para você sentir a dificuldade que o cara já, o sedentário com 55 anos, está sentindo. Então, esse é o poder do exercício, é alongar a sua curva de declínio, né? O atleta, o cara que faz atividade física em alto nível, em alto rendimento, essa curva dele ela é mais suave ainda. A gente está falando sobre suavizar a curva, né? Aí tá na moda o Covid, né? O atleta ele consegue suavizar mais essa curva, ele vai sentir essa perda lá na frente, lá com 90, 95 anos. Olha só, o indivíduo sedentário com 55. Olha o poder de elasticidade da qualidade de vida que a atividade física traz. Tem uma outra matéria que eu ouvi essa semana, bem interessante, foi da Sociedade Europeia de Atividade Física. Fizeram um estudo que pegou um grupo de pessoas e dividiu em duas turmas. Uma turma, atividade física de forma intensa, mas com uma dieta exclusivamente de fast food. Então, Bob's, McDonald's, 14 dias, se exercitando ativamente e comendo só tranqueira. E pegou uma outra turma que não fazia atividade física, turma sedentária, 14 dias só comendo fast food, sem fazer atividade física. Cara, mesmo diante de uma dieta dessa, né, não posso nem falar né, sobre o que é, né, mesmo diante de uma dieta dessa, eles não tiveram nenhum prejuízo. Olha só, eles não tiveram um ganho de qualidade, né, física, mas eles já praticavam atividade física, continuaram praticando. Mesmo com a alimentação ruim, eles continuaram manter o condicionamento e a qualidade da saúde deles. Os outros
o outro grupo, que também ficou os 14 dias sem, tiveram comprometimentos severos, né? Então, assim, aí ficou assim, bem discrepante a qualidade de vida que você consegue adquirir praticando atividade física, né? Então, faz parte, precisa fazer parte da nossa rotina, precisa ser algo que a gente vai entender e colocar na nossa rotina. Faz parte do investimento que eu faço em mim mesmo. Porque se você faz um investimento financeiro bem planejado, tem uma boa finança, né, você pode até ter um bom dinheiro para viver a aposentadoria, mas você vai estar vivo? Interessante, pessoal. Eu só quero dar um toque, né? Mas, infelizmente a hora passa muito rápido, nós temos mais 10 minutinhos. Então, se você tem uma pergunta, coloca a sua pergunta aí, né? Escreve aí no chatzinho, no comentário do Instagram. Coloca a sua pergunta que eu vou estar fazendo ela aqui para o Marcelo. Mas, Marcelo, a gente sabe que uma coisa que atrapalha muito para que a gente comece é a chamada preguiça, né? Onde é que a preguiça se enquadra em tudo isso aí que você está falando? O estado, né, de sedentarismo, ele é mais mental do que físico, né? Tem muito a ver com aquilo que eu falei no começo, né? Da falta de aceitação e da cultura que foi estabelecida e imposta sobre ele, né? E outra parte é frente à condição de vida mesmo. As pessoas às vezes não se acham, né? Não se acham merecedores de poder viver mais, né? De poder ter uma melhor qualidade de vida. Fica assim entregues à preguiça, à indisposição, né? Então, sair desse estado é necessário uma vontade, ou seja, uma determinação. Aí entra a mente, né? Aí, às vezes, entra uma necessidade de um profissional estando junto com você, ou você está em um grupo de amigos que possam te apoiar e te ajudar em qual atividade física entrar, né? Mas, cara, se você fizer 10 minutos de caminhada por dia, você já vai estar investindo na sua saúde, né? Então, é o mínimo? Poxa, é melhor do que nada. É o ideal? Não. Mas é melhor você começar com pouco e começar do que ficar esperando semana que vem, a segunda-feira. Hoje é quinta, ó. Amanhã é sexta, sábado, domingo, segunda. Ah, não, segunda-feira. Não, você não vai para academia segunda-feira porque está fechado. Né? Mas a gente às vezes fica adiando planos de cuidar e de investir na nossa saúde, mas a gente tem consciência. Então a gente precisa desse start. Esse start é uma decisão, né? Ah, mas eu vou para a academia e fico todo dolorido. Conversa com o professor, pega bem levinho. Eu não quero ficar dolorido amanhã. Eu tenho certeza que o profissional que te atender, né, sendo habilitado e sendo um cara conhecedor, né, ele vai te fazer esse agrado. Você vai terminar o seu exercício, vai ficar feliz e satisfeito. Você não precisa sentir dor após o exercício. E existe a alternância também deles, né? Ah, você exercitou os membros superiores. Está Isso. dolorido naquele dia. Vai para os membros inferiores. Tem sempre uma outra alternativa que não seja o deixa para amanhã. E eu Com quero certeza. compartilhar bem rapidinho com vocês a experiência que eu estou tendo nesses últimos 30 dias. Né? Hoje fecha o 30º dia. Há 30 dias atrás, eu assumi um desafio e um compromisso comigo mesmo, de que todos os dias eu me exercitaria. E comecei no mês passado, estava pesando 102 quilos, e aí mandamos brasa. E agora virei a casa do 96, né? 96,8, Ó, fechando o dia 30 hoje. Então, é possível. É óbvio que tem dias que você não quer fazer. Tem dia que eu não estou afim, mas eu tenho um compromisso. Eu firmei um compromisso. Então, isso é ter foco, pessoal. Isso é comprometimento com a sua meta, com o seu objetivo, com a sua qualidade de vida. verdade. E o legal é que você também traga outras pessoas junto com você nesse desafio, convide outros colegas. Tem sido legal, eu tenho estado com alguns colegas da fábrica, tenho estado com o Dr. Leidson, né, que eu falei com vocês aqui um pouco mais cedo. Ele está aí também assistindo a live. E aí a gente começou a compartilhar as experiências
E tá lá o Leidson firme e forte. Nos últimos dias tem chovido aqui em Fortaleza. O cara tá indo debaixo de chuva fazer lá seus 5, 6 quilômetros. Isso é foco, isso é determinação. Então, o quanto que isso pesa, Marcelo, na balança dessa rotina da atividade? Foco, determinação e vontade. Resultado. Foco, determinação e vontade, resultado. Você vai ter resultado. Ó. Alta eficácia é o quê? O que é alta eficácia? É a convicção de quem você é, do que você quer fazer. Então, a partir do momento que você investe em você mesmo, isso vai subir, a autoestima vai subir, o seu otimismo vai subir, o seu bom humor vai subir, vai ficar mais fácil conviver com você. Né? Então, olha só, tudo isso, se a gente for pensar só na atividade física e jogar para dentro da empresa, cara, então, os funcionários que estão debaixo da sua responsabilidade, ou seus colegas de trabalho que convivem com você, você é um cara otimista, bem-humorado, ou inteligente e bom de relacionar, cara, quem vai querer ficar longe de você? Não, vão ficar perto de você, vai ser bom. Então você vai ter um ambiente de trabalho melhorado. Olha só, eu não estou falando aqui, eu faço atividade física. Não, isso dentro da sua empresa já tem resultado, né? Ó, 4 pontos rapidinho para vocês focarem e se atentarem. Primeiro, vitalidade. A atividade física vai te fazer você viver e se desenvolver bem. Outra coisa, conhecimento. Busque estudar, busque ler. Não vão ficar só ler o Instagram, ou ler o Facebook, ou ler o... Não, vamos ler, pega um livro, né? Vamos estudar, vamos fazer mais uma faculdade. Né? Tem um amigo que ele estava querendo vender a fazenda dele. Aí ele tinha um sonho de tentar investir com um negócio específico na fazenda dele aqui. Falei, cara, vai lá, investe, arrisque. É um novo projeto de vida. Mas ele tem mais de 70 anos. Olha só, viver um novo projeto de vida depois de 70, isso é legal demais. Né? Novos desafios, né? Capital social, invista no capital social, não é só amigo no Facebook, não. Né? Pessoas que convivem junto com você. Né? E o resto é sorrir pro abraço e correr que vai dar certo. Que coisa maravilhosa, viu? Poderíamos ficar aqui 2, 3, 4 horas falando. Tem muito mais conteúdo, pessoal. O Marcelo compartilhou comigo aqui alguns pontos que ele tinha preparado para nós nessa noite. Espero que tenha ficado claro aí para todos vocês. Nós estamos a 5 minutinhos aí para encerrar o nosso tempo. Infelizmente é tempo contado, mas como eu falei, né, a gente vai estar postando isso. Então, você que ainda não segue, segue lá, Coach M Capucho, e garanta também o seu acompanhamento a essas dicas imperdíveis. Marcelo tem muito para contribuir com vocês. Ele foi modesto, não falou do currículo dele, está lá no meu feed também. O cara estava lá no top 3 do brasileiro de natação, com os alunos dele. Então, pessoal, vale a pena. Movimente-se, não fica parado. Você é quem deve começar isso, porque vai fazer bem para você mesmo. E como a gente falou no tema da live, né? Não tem como cuidar do próximo sem primeiro cuidar de si mesmo. Então, primeiro cuide de si mesmo, para que você tenha condições de cuidar do outro. Né? Lembre-se das suas responsabilidades. Você, muito provavelmente, né? Vou trazer para você aquilo que se enquadra para mim. Né? Quando eu pensei em começar a me movimentar, eu sou pai de família, eu sou esposo, eu tenho responsabilidades com a minha família, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu tenho responsabilidades no meu trabalho, eu tenho uma fábrica com quase 2.000 funcionários para tocar. Essas pessoas dependem também da minha contribuição. Então, precisa haver disposição em nós para movimentar aqueles que estão à nossa volta. Começa com você, você pode fazer a diferença. Então, Marcelo, quero te agradecer por essa oportunidade. Já deixar aí pré-convidado para um outro momento. Nós vamos estar voltando aqui para trazer mais compartilhamentos. Né? Tem muito mais coisa para a gente falar. E também colocar já uma pitada aí para a próxima, que é a continuação dessa. Hoje nós falamos sobre a saúde física, e na próxima semana, na próxima quinta-feira, 8 da noite, nós vamos falar sobre a saúde mental. Então, se prepara, se organiza, bota na agenda, nós vamos colocar o lembrete, ativa, e eu vou estar recebendo a Karina aqui, minha amiga do trabalho, psicóloga,
tem muito para contribuir nessa área também, para compartilhar com cada um de vocês. Marcelo, fica à vontade para fazer suas considerações finais aí, temos 2 minutinhos. Obrigado, Rô. Obrigado a todos que ficaram aí até agora. E até aqueles também que vão assistir ainda, né? Vai ficar gravado, né? Pode repartir, pode colocar aí para seus colegas. Vão lá, coraçãozinho, aviãozinho, vai mandando para a turma aí depois, vai ficar salvo, né? E aquilo que a gente puder cooperar e ajudar, né? Pode fazer contato direto conosco. A gente está à disposição para poder ajudar, tirar dúvidas, conversar mais, né? Receber dicas também, né? Estamos juntos aí para poder, nesse momento de dificuldade, poder ajudar aqueles que precisam ser ajudados, né? Isso eu acho mais importante, né? Então a gente precisa cuidar da gente e cuidar dos outros, dessa forma. Show de bola, obrigado. Fica a dica, galera. Obrigado pela presença. Muito boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. E um grande abraço. Quinta-feira que vem tem mais. Valeu! Sua graça me alcançou.